Fala, gênio! Bom, bora treinar física. Meu nome é Marlon, sou matemático e hoje daremos continuidade ao nosso curso de resoluções de questões de física na parte de dinâmica. Hoje nós vamos resolver uma questãozinha bem legal aí da VUNESP, uma questão inclusive discursiva. Antes da gente ir para a questão propriamente dita, o esqueminha já está aqui no quadro, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like, que assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, gente. Está tomando bomba no colégio ou está se preparando para provas do Brasil afora? Aqui você aprende matemática, química e física desde o básico até o avançado. Então vem comigo porque aqui é o lugar de você se tornar um hacker de verdade. Vem comigo porque depois da vinheta a gente resolve mais uma questãozinha, dessa vez uma questãozinha discursiva, beleza? Então, vem! Gênio, a questãozinha já está aqui do lado para você. Lembra do padrão? É o mesmo. Copia todos os dados, tente resolver com afinco, gaste o tempo que for necessário. Depois de tentar bastante resolver, aí você solta a solução do professor. Combinado assim? Acompanhe comigo a leitura. Questãozinha da VUNESP SP, beleza? Discursiva. Dois blocos A e B, ambos de massa M, estão ligados por um fio leve e flexível, que passa por uma polia de massa desprezível, girando sem atrito. O bloco A está apoiado sobre o carrinho de massa 4M, que pode se deslocar sobre a superfície horizontal sem encontrar qualquer resistência. A figura mostra a situação descrita. Já deixei ali, inclusive, essa figura para a gente olhar com calma. Quando o conjunto é liberado, B desce e A se desloca com atrito constante sobre o carrinho, acelerando. Sabendo que a força de atrito entre A e o carrinho durante o deslocamento equivale a 0,2 do peso de A, ou seja, a FAT é 0,2 vezes mg, e fazendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A aceleração do carrinho, e letra B, a aceleração do sistema constituído por A e B. Uma questão aí, eu diria, num grau já de difícil, tranquilo? Ela fica um pouquinho mais fácil porque ele trabalha aqui com os valores bem interessantes para você e já te dá alguns valores aí que são chaves para você resolver essa questão de uma forma mais simples. Mas eu diria que essa é uma questão difícil, beleza? Então, se você não conseguiu resolver aí, não se preocupe, porque é uma questão que eu considero com um grau aí de dificuldade bem razoável. Tranquilo? Para começar resolvendo essa questão, eu não vou nem marcar as forças aqui direto na figura não, tá? Primeiro, porque vai poluir a figura, e segundo, porque provavelmente vai deixar a sua cabeça mais confusa do que clara. Tranquilo? E eu quero deixar esse raciocínio bem claro. Tá maneiro? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar as forças nos blocos, perdão. Começando por esse bloquinho aqui de massa Mzinho. Antes da gente marcar essas forças, só vamos recapitular o que está acontecendo aqui. O sistema já está aqui, beleza? Esse daqui é o aparato físico. Nós temos dois bloquinhos de massa M e um carrinho de massa 4M. Ou seja, a massa do carrinho ela é 4 vezes maior do que as massas dos bloquinhos que têm massas iguais. Tranquilo? O carrinho ele vai deslizar sobre a horizontal sem nenhum atrito. Beleza? Sem nenhum atrito. Já o bloquinho Mzinho, ele vai deslizar sobre o carrinho, mas com um certo atrito. Observe que é justamente devido a esse atrito que vai existir que faz com que esse carrinho, né, ande. Por quê? Se o atrito fosse considerado desprezível também entre a superfície do carrinho e a superfície desse bloquinho M que eu desenhei ali já de azul, esse movimento não existiria, beleza? Esse bloquinho ele iria deslizar aqui sem atrito, esse carrinho iria ficar parado, beleza? Quando acabasse aqui o carrinho, ele iria cair, beleza? E iria continuar deslizando, né? Isso daí é o que aconteceria. Só que não é isso que acontece, porque existe o atrito, e é justamente esse atrito que faz esse bloquinho andar. Devido a esse atrito, o carrinho, né, também vai andar da esquerda para a direita. Então isso
a gente precisa computar. Tranquilo? De novo, o esquema é marcar as forças, tranquilo, que vão agir em cada um dos blocos e no carrinho, tranquilo? Depois nós vamos equacionar usando o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton. E aí a gente vai escrever algumas equações e vai resolver essas equações. Basicamente é isso. Então não tem uma dificuldade extra. Essa parte eu acredito que você já tenha bem sedimentado. Você precisa ter isso bem sedimentado. Beleza, então eu vou começar com esse bloquinho azul aqui, ó. Eu vou até desenhar ele de azul, né? Já que ele tá de azul lá, eu vou desenhar ele de azul aqui também. Então tá aqui o meu bloquinho azul. O bloquinho azul, assim como o bloquinho que está aqui pendurado pela polia, ambos têm massa M, beleza? Eles têm massa M. Então vamos marcar aqui as forças que agem. Primeira força que age no bloquinho, e essa é óbvia, é a força peso. Beleza? Aqui está a força peso, essa força peso é dada por mg. Beleza? Massa vezes aceleração da gravidade. A segunda força óbvia é a seguinte, o peso faz esse bloquinho empurrar o carrinho para baixo. Por sua vez, o carrinho empurra o bloquinho para cima. Como não há nenhum movimento na vertical, o problema nos diz isso, né? Se houvesse esse movimento na direção vertical, o problema deveria nos dizer, ele não disse, então não há, beleza? Devido a essa força peso, o carrinho exerce aqui, ó, uma força normal, que eu vou chamar de normal Mzinho, beleza? É a normal nesse bloquinho Mzinho aí. Tranquilo. Essas duas forças têm que ser igual. Muito embora o meu desenho aqui não deve estar mostrando aí uma igualdade óbvia, tem que ser igual, tá? Então esquece aí, o meu movimento está... O meu desenho está fora de escala. Beleza? Qual outra força que age aqui no meu bloquinho? Age também a força de tração aqui, ó. Essa de tração é devida à corda. Age aqui uma força de tração. E por último, obviamente, age também uma força... Vou pegar aqui até o giz amarelo. Age também a força de atrito. Agora, olha comigo aqui, porque esse atrito, você precisa tomar um certo cuidado nesse atrito aqui. Observe o seguinte, o carrinho está apoiando aqui o meu bloquinho A, tranquilo? Então, a corda, ela puxa o meu carrinho A, que está aqui em cima, da esquerda para a direita. Ele tende a deslizar para cá. Essa força de atrito no carrinho A, se ele está tendendo a deslizar da esquerda para a direita, a força de atrito, ela tende sempre ao contrário da direção do movimento, beleza? Ela sempre é contrária à direção do movimento, melhor dizendo. Então, se o carrinho está deslizando da esquerda para a direita, a minha força de atrito é no sentido contrário. Por isso que eu estou colocando ela aqui. E isso é importante. Por quê? Porque no carrinho também vai existir essa força de atrito. Só que essa força de atrito vai ser justamente o contrário. Então já quero deixar isso aqui claro. O carrinho deslizar, eu vou até colocar aqui, ó. O carrinho está aqui. Ele tende a deslizar para lá, certo? Ele tende a deslizar para lá, para a direita. Tranquilo? O carrinho de cima, né? O carrinho de massa... O carrinho não, né? Na verdade o bloquinho de massa M. Tender a deslizar para a direita é a mesma coisa que o carrinho de baixo tender a deslizar para a esquerda. Concorda? Ó, o carrinho deslizar para a direita é igual ao carrinho, o bloquinho ficar parado aqui em cima e o carrinho deslizar para a esquerda. Beleza? Então veja que as forças de atrito, elas agem em sentidos contrários em cada um dos meus carrinho e bloquinho. Beleza? Isso você tem que ficar ligado aí. A força que o carrinho exerce no bloquinho, essa força de atrito, ela vai ser da direita para a esquerda. Já no carrinho, existe uma força de atrito que é da esquerda para a direita. Porque olha só, você pode olhar também e perceber isso pela terceira lei de Newton, né? A força que o carrinho exerce no bloco é igual e contrária à força que o bloquinho exerce no carrinho. Beleza? Devido à terceira lei de Newton. Tranquilo? Também é uma segunda forma de você enxergar isso. Mas se você não conseguir ver dessa forma, veja que o carrinho tende a deslizar para a direita. Isso é equivalente a manter... O carrinho não, né? O bloquinho. O bloquinho tende a deslizar para a direita. Isso é equivalente a manter o bloquinho parado e o carrinho deslizar para a esquerda.
Tá vendo? É a mesma coisa. O bloquinho desliza para lá, ou o bloquinho fica parado e o carrinho desliza para cá. Tranquilo? Espero que eu tenha te convencido disso. Se eu não te convenci, volta esse vídeo aí várias vezes e tenta colocar a mão aí e fazer esse experimento mental. Isso faz parte, né? Para você conseguir interiorizar esse conceito, faz parte de você experimentar, tentar visualizar geometricamente, isso é bem interessante. Então, aqui no meu bloquinho M já estão todas as forças. Eu já vou colocar aqui as equações, tá bom? Então, já vou colocar aqui do lado, ó, no bloco Mzinho, eu sei o seguinte, ele tende a deslizar da esquerda para a direita, concorda? Então, essa tração aqui, ó, tem que vencer essa força de atrito, tranquilo? Na vertical, novamente, não existe nenhuma tendência de movimento. Então, eu não preciso utilizar nenhuma equação aqui na vertical, pelo menos por enquanto, tranquilo? Para olhar pelo menos para o movimento, e ele só está pedindo a aceleração desse bloquinho aqui, eu não vou precisar olhar para isso. Então, eu já vou escrever o seguinte, a tensão menos a força de atrito, que é a FAT tem que ser a massa do bloquinho vezes uma aceleração. Eu vou chamar essa aceleração aqui, ó, de aceleração zero. Por que eu vou chamar essa aceleração de aceleração zero? Porque a aceleração que esse bloquinho vai ter em relação à Terra é diferente da aceleração que o carrinho vai ter em direção à Terra, beleza? É provável que o bloquinho que está aqui em cima vai ter uma aceleração bem maior do que o carrinho. Pensa, você puxar aqui, aí você tem que também usar um pouco da sua imaginação. Se você puxa esse sistema aqui muito rápido, a tendência que você tem é que esse bloquinho venha para a direita muito rápido e o carrinho ande um pouquinho aqui para a esquerda, mas um pouco não, né? Bem mais devagar do que o bloquinho que você vai puxar. Então é isso que vai acontecer, só que não precisa usar essa violência toda. Eu só estou colocando aqui a violência porque fazendo esse movimento aqui, você percebe que o carrinho também anda, mas ele não anda na mesma aceleração, né? E com a mesma velocidade do que o bloquinho que está ali em cima. Só andariam na mesma velocidade se eles estivessem grudados. Se existisse ali uma cola que não permitisse o bloquinho deslizar sobre o carrinho, aí eles teriam a mesma aceleração. Então por isso que eu estou chamando essa aceleração aqui, ó, de aceleração zero. A aceleração do carrinho eu vou chamar de aceleração 1. Tranquilo? Outra coisa interessante é que ele já me deu quanto é que vale essa FAT aí, ó. E isso é muito bom, já coloca lá. Ele diz que a FAT é 0,2 vezes mg. Então já coloca aqui, ó. Dado do problema, T menos 0,2 mg, isso tem que ser igual a m a zero. Então aqui você já tem uma equação 1. Então nós olhamos somente para o bloquinho que está aqui em cima do carrinho. Já falamos bastante coisa, né? Já passamos aqui bastante conceito. E com esses conceitos que eu descrevi aqui para vocês, nós já fizemos uma equação aqui que vai nos auxiliar a resolver esse problema. Tranquilo, gente? Espero que você esteja entendendo tudo até aqui. Agora, nós vamos olhar para o bloquinho que está aqui, beleza? Bloquinho que está aqui. Esse bloquinho que está aqui, também, não vou marcar as forças ali, vou marcar as forças aqui, ó, separando. Isso aqui é o que nós chamamos de diagrama de corpo livre, né? Quando o problema é um pouco mais difícil, eu sempre aconselho os estudantes a fazer isso. Separa os corpos e marca todas as forças separadamente, porque no desenho você pode se confundir. Aqui é bem tranquilo, porque só existe a tração aqui. Essa tração tem que ser essa mesma que está aqui, tranquilo? E o peso do bloquinho, já que não existe nenhum movimento na horizontal, aqui é o peso mg, beleza? De forma que eu posso escrever uma equação 2 aqui, ó. Essa equação 2, que é para o bloquinho que está aqui pendurado, eu tenho o seguinte. Como ele tende a descer, o peso tem que ser maior do que a tração, beleza? Segundo a lei de Newton. Se essas forças fossem iguais, o somatório das forças daria zero e, portanto, não poderia existir aceleração, beleza? Então, se existe uma aceleração, uma dessas forças precisa ser maior do que a outra. Nesse caso, é a força-peso, porque o bloquinho tende a descer. Então, eu sei que mg menos a tensão tem que ser a massa desse bloquinho vezes a aceleração. Só que a massa dele também é m, né? Então, m vezes a aceleração. Agora, essa aceleração aqui
é a mesma aceleração daqui, tranquilo? Por quê? Porque esses dois bloquinhos, eles sim estão grudados. Eles estão grudados devido à corda. Como ele diz que essa minha corda é uma corda ideal, beleza? Ela não estica. Então, quando o carrinho desce uma distância X, o carrinho não, né? Quando o bloquinho M desce uma distância X, o bloquinho Mzinho lá em cima também anda uma distância X, que não é necessariamente a mesma distância que o carrinho vai andar. Isso sim, você precisa tomar cuidado. Tranquilo? Com essas duas equações aqui, ó, você já é capaz de calcular essa aceleração zero aqui. Tranquilo? Que é justamente o que ele me pede na letra A, não é isso? Deixa eu ver. Não, ele pede na letra A a aceleração do carrinho, mas na letra B ele pede a aceleração do sistema constituído por A e B. Essa aceleração é essa aceleração zero. Então, aqui com essas duas equações, você já consegue calcular a letra B, tá? A letra B já foi determinada aqui. Como a gente está fazendo na ordem, eu vou olhar para a letra A. Isso aqui já resolve a letra B. Para a letra A, eu vou usar agora as equações que estão relacionadas ao carrinho de massa 4M, beleza? Então, vou separar aqui de novo o carrinho. Eu não vou colocar o carrinho, eu vou desenhar ele, vai, não custa nada. Aqui está o carrinho, beleza? Então, no carrinho existe, claro, o peso dele, aqui para baixo. Esse peso é 4Mzinho vezes G, beleza? Existe também essa minha força normal, né, do Mzinho, beleza? Porque essa normal que você está vendo aqui é a força que o carrinho exerce no bloquinho. Existe, claro, pela terceira lei de Newton, a força que o bloquinho exerce no carrinho. Elas são iguais em módulos, a direção é a mesma, o sentido, porém, é contrário. O sentido para o bloquinho é de baixo para cima, o sentido para o carrinho é de cima para baixo. Terceira lei de Newton. Nunca se esqueça disso, gente. Então, está aqui, ó, a força Nmzinho. Tranquilo? E por último, existe, claro, a força que o apoio, né, que o plano ali, ele exerce no carrinho, né? E essa força aí que mantém esse sistema. Vou desenhar de verde. Essa força aqui, ó, mantém esse sistema em equilíbrio na vertical. Essa daqui, ó, é a normal 4M, beleza? É a força normal do plano no carrinho. Tranquilo? Tranquilo. Só que, de novo, você não vai utilizar isso aqui porque ele já disse que não tem atrito aqui embaixo. Isso já tornou esse problema bem mais simples, né? Porque se tivesse atrito aqui embaixo também, isso ficaria bem mais complicado. Mas essas equações aqui a gente quase não vai usar. Na verdade, a gente nem vai utilizar elas para precisar resolver esse problema. Então, na vertical já foi, agora existe uma força na horizontal, certo? Que força é essa? Essa é a força de atrito. É essa mesma faixa aqui, ó. Só que ela está na direção contrária, beleza? No sentido contrário. A direção é a direção horizontal, né? Vamos ser matematicamente correto. Direção é a direção horizontal, mas o sentido é contrário. Então, se essa faixa está da direita para a esquerda, a faixa no carrinho, vou até desenhar ela de amarelo também, né, para manter ali a cor, é da esquerda para a direita. Então, essa faixa está aqui. E eu já sei o valor dessa faixa, porque ele já me deu. O valor dessa faixa é 0,2 mg. Isso é super importante, porque esse valor que ele te deu aí te ajudou muito na hora de fazer esses cálculos. Se você tivesse que calcular isso, seria bem mais difícil. Só relembrando aqui, ó, o carrinho, ele tende a se movimentar, né, a deslizar, olhando do ponto de vista do bloquinho. O bloquinho tá parado, o carrinho tende a fazer isso aqui, ó. Beleza? Imagina que o bloquinho tá parado aqui em cima, o carrinho tende a fazer isso aqui. Isso é equivalente ao bloquinho deslizar para a direita, beleza? Ó, o bloquinho tá deslizando para a direita, é equivalente a manter o bloquinho parado e o carrinho deslizar para a esquerda. Por isso, a tendência de movimento do carrinho em relação ao bloquinho é da esquerda para a direita. Então, a faixa dele é no sentido contrário do movimento, é da esquerda para a direita. Por isso que eu estou marcando ela aqui. Veja que ela é exatamente igual a essa daqui, só que tem o sentido contrário, beleza? Show de bola. Agora a gente aplica a segunda lei de Newton, né? Por quê? A faixa, né,
Só existe essa força aqui na horizontal. E é justamente devido a essa força na horizontal que faz esse carrinho deslizar da esquerda para a direita. Então, eu sei que a FAT, ela tem que ser igual à massa do carrinho, que é 4m, vezes a aceleração. Essa aceleração não é esta. Isso daqui, sim, é uma aceleração 1. Porque, de novo, é justamente aquilo que eu expliquei no início do problema. Tranquilo? Então é por isso que esse problema aqui, ele é um problema relativamente complicado. Tranquilo? Eu considero que essa questão é uma questão que tem um grau de dificuldade interessante. Tranquilo? Mas agora está resolvido, né? Porque ele me deu isso daqui. Ele me deu quanto que vale a FAT. A FAT é 0,2 mg. O G ele me deu 10 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui tem que dar 4m a 1. De forma que, agora sim, ó, a letra A não pede isso para mim? A letra A não pede justamente a aceleração do carrinho? Corta aqui, ó, tem M desse lado e M desse lado. Então, o M já foi embora. Beleza? Então, agora é o seguinte. 0,2 vezes G. G vale 10, né? 0,2 eu posso escrever justamente como 2 sobre 10. E esse G é justamente 10. Eu estou escrevendo assim porque eu vou poder cortar 10 com 10 aqui. Isso aqui tem que ser igual a 4 vezes o A1. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, 10 cortou com 10. O A1 é o seguinte. Passa esse 4 para cá dividindo, tá aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Vai ser 2 dividido por 4. Isso dá meio. Beleza? Então vamos reescrever isso aqui, ó. 2 é igual a 4 a 1. Isso aqui implica que o A1 é igual a 2 dividido por 4. Isso daqui dá meio. Beleza? Posso escrever como 0,5 metros por segundo ao quadrado. Muito interessante, porque a aceleração do carrinho é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Veja que ele vem bem devagarzinho. É aquele estranha sensação, né, que você dá um puxão, o bloquinho vem bem rápido, beleza? Eles dois estão ligados, então os dois andam bem rápido, e o carrinho anda um pouquinho, devagarzinho, da esquerda para a direita. Essa é a sensação mais ou menos que eu tenho. E veja que a resolução do problema confirma essa sensação que a gente tem. Tranquilo? Show de bola. Então já está resolvendo ali a parte A, né, que era a aceleração do carrinho. Ele pede na aceleração do carrinho. Agora a aceleração B, como eu falei, né, nós vamos utilizar essas duas equações aqui, ó. Você pode somar a equação 1 e a equação 2 aqui, ó. Somando 1 e 2, temos o seguinte, quando você somar isso daqui, ó, essa tração corta com essa tração, você vai ter o seguinte, vou até botar de vermelho, mg menos 0,2 mg. Isso tem que ser igual a m0 mais m0. m0 mais m0 dá 2m0. m a 0, desculpa. m a 0, m a 0, somando esses dois dá 2m a 0. Tranquilo? Perceba que a massa foi embora de novo, olha lá. Tem massa aqui, massa aqui, massa aqui, foi embora. Então eu tenho. Posso colocar já o G aqui em evidência, né? Você tem G que multiplica 1 menos 0,2, isso tem que ser igual a 2 a 0, beleza? 1 menos 0,2 dá 0,8, beleza? Então eu tenho que G vezes 0,8, isso é igual a 2 vezes a 0. G é 10, agora substituindo, 10 vezes 0,8 eu posso escrever como 8 sobre 10, que eu quero cortar, né? Isso é igual a 2 a 0. Tranquilo? 10 cortou com 10. Eu tenho que 8 é igual a 2 a 0. A 0? A 0. O outro que é 1. Agora eu divido esse a 0 para lá, né? Passei ele para lá dividindo. A 0 é igual, então, a 8 dividido por 2. Isso dá 4. Veja que a aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Veja que a aceleração do bloquinho é muito superior à aceleração do carrinho, confirmando aquela sensação que a gente tem. Eu vou sair da frente, tá maneiro? Para você olhar tudo que a gente fez.
essa questão é de fato uma questão relativamente difícil, tranquilo, questão difícil. Não fica chateado se você não resolveu ela de primeira, se você cometeu vários erros. Faz parte do processo esses erros. Lembre-se, esses erros, você reanalisar agora, no dia da sua prova você não vai cometer esses mesmos erros, beleza? E isso é muito bom, porque lá é que realmente vale alguma coisa. Em casa não, em casa você tá ali, vamos dizer assim, se alegrando. Beleza, gente? Então, antes de você ir embora, dá uma olhada aqui embaixo, porque eu sempre deixo alguns links aí com livros para você aprofundar os seus conhecimentos e também deixo links de materiais de uso diário dos estudantes. Comprando por esses links, você ajuda a nossa comunidade a crescer, né? Sem pagar nada mais por isso. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!